Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography, boys and girls. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, né? Espero que estejam prontos para a nossa aula de Geography nessa sexta-feira maravilhosa do dia 9 de abril, né? As nossas duas últimas aulas foram aulas temáticas, né? A gente fez uma aula sobre o St. Patrick's Day, né? Uma data comemorativa, não é um feriado, se eu não, em alguns estados parece que é feriado St. Patrick's Day, nos Estados Unidos, mas não é um feriado nacional, mas é uma data muito comemorativa porque a relação deles com a Irlanda, né? Muitos irlandeses imigraram para os Estados Unidos, fugindo, né, da perseguição religiosa que por lá existia, né? E então famílias inteiras, né, foram para lá. Então essa relação com a Irlanda é muito forte e eles celebram. E é um motivo para o povo farrear, a verdade é essa, é um motivo para os americanos farrear, porque eles vão para bares, vão para restaurantes, né? É um motivo, né? Então também é uma espécie de comecinho ali da primavera. Então, se eles dão sorte, se de repente o clima está agradável, eles aproveitam para celebrar ainda mais, para comemorar ainda mais, para dizer, opa, o clima está agradável, vamos comemorar. E depois, né, a gente teve uma aula do Easter, que foi que também para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né, o porquê das coisas, né, por que é que o coelhinho da Páscoa faz parte, né, do Easter, faz parte da Páscoa, né? Por que é que tem o ovo, né? Será que se comemora do mesmo jeito que a gente comemora aqui no Brasil, né? Então, vocês devem estar tudo empanturrado, empanzinado de tanto chocolate que comeram já nessa semana que passou, né? Então, mas hoje vocês estão com mais conhecimento. É importante quando a gente está estudando uma língua, quando a gente está aprendendo sobre uma língua, que a gente também entenda sobre o aspecto cultural. Porque o nosso cérebro funciona dessa maneira, ele funciona trabalhando por associação. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tem conhecimento daquele assunto, mais fácil vai ficando para a gente compreender contextos, né? E às vezes a gente ouve uma coisa, a gente não entende a particularidade de cada palavra, mas a gente entende o contexto, tá certo? Então, por isso que a gente trabalha muito essa parte cultural. Essa aula de Geography, obviamente, ela funciona no sentido de trazer conhecimento para vocês, mas ela funciona também no sentido de trazer conhecimento dentro do ambiente da língua inglesa, né? Então é mais ou menos por aí, boys and girls, ok? Vamos lá, vamos começar a trabalhar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, essa aula, o Teacher Júlio, ele não abordou ainda esse assunto, né? Mas é um assunto que está correlacionado, ele está intrinsecamente ligado ao que a gente vinha falando de globalização, a gente vinha falando de sistema capitalista, sistema socialista, a gente falou de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente falou de Produto Interno Bruto, a gente falou de riqueza das nações, a gente falou, se eu não me engano, a última aula da gente de Geography foi exatamente sobre as teorias, né, a teoria malthusiana e por aí vai. E agora hoje eu vou tratar de um assunto assim bem mais prático, né, que é capitalismo. O que é capitalismo, número um, tá certo? Por que o sistema capitalista é o sistema hoje dominante, o sistema que existe no mundo inteiro, tá certo? Guardadas as exceções ali, né? Mas lá com a queda do Muro de Berlim, no final anos 80, começo dos anos 90, realmente o capitalismo ele engloba tudo, tá certo? E até os países que se dizem comunistas, né? O regime comunista é um regime em teoria, oposto ao regime capitalista, mas até os que se dizem comunistas são extremamente capitalistas, que é o caso, por exemplo, da China. O caso mais emblemático de todos é a China, né?
que se chama comunista, mas é talvez o mais capitalista, um dos mais capitalistas de todos os países que existem aí. Então, vamos compreender, vamos dar uma aprofundada nesse assunto aí hoje, tá, pessoal? Capitalism. Vamos primeiro abordar, vamos falar sobre o que é capitalismo. O que é, né, o capitalismo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, capitalism, anotem isso daí, ó, capitalism, capitalismo, né? É um acrônimo, então fica fácil da gente, né, memorizar isso daí, tá? Então, capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Então, deixa agora eu traduzir, né? Capitalismo é um sistema econômico baseado na iniciativa privada, que significa produção, né, que gerencia a produção e a operação por lucro, tá? Eu queria já dizer que esse significado de capitalismo é um significado assim bem polêmico, já de cara, tá? É verdade que o sistema capitalista ele visa lucro, sim. É verdade que o sistema capitalista ele visa o lucro. No entanto, ele não é só isso, tá certo? O sistema capitalista ele não é também só baseado nisso. E tanto é que a gente tem aí essa geração, a geração anterior à minha, né? Pode-se dizer assim, que são essa geração é chamada de millennials, são os millennials. É uma geração que tem uma consciência capitalista maior, tá certo? É uma geração que diz assim, eu quero ter uma empresa, eu quero ser a iniciativa privada, né? Eu quero produzir, eu quero operar, eu quero ganhar lucro, mas eu não quero ganhar lucro acima de qualquer coisa, né? Eu quero lucro, é verdade, eu quero lucro, mas eu quero lucro seguindo os meus princípios, tá certo? Seguindo os meus valores, tá? Houve uma época em que o capitalismo ele era isso daí, era o lucro acima de qualquer coisa, né? Se o camarada, como diz o ditado, se o camarada tivesse que vender a mãe dele para ganhar dinheiro, ele venderia a mãe dele, né? Mas a gente já tem uma geração eticamente mais consciente, que diz assim, não, peraí, calma, eu não vou vender os meus valores pelo lucro, tá? Então tem muitas empresas hoje em dia que preferem deixar de ganhar, que poderiam ganhar mais, e preferem deixar de ganhar para exatamente poder seguir aquilo que eles acreditam que é certo. E aí, cada um vai ter a sua consciência, cada um sabe o que é certo para si ou o que é errado para si, mas a pessoa segue os valores dela, tá? Inclusive, o homework de hoje, né? Vou dizer logo qual é o homework, vou lembrar de novo no final da nossa aula, mas o homework de hoje é exatamente esse, é pesquisar sobre uma empresa, tá certo? Que ela tem consciência social. Pesquise sobre uma empresa, procure na internet uma empresa com consciência social, e aí você vai dizer quais são esses valores dessa empresa, qual é a empresa, né? Quais são os valores dessa empresa, tá certo? Isso em inglês, tá bom? Muitas empresas fazem isso hoje em dia e não deve ser difícil de encontrar isso na internet, tá certo? Então, a tarefinha de cada um, talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que pesquisar, tem que olhar várias opções, e eu aconselharia vocês a, de repente, tentar encontrar uma empresa que divida os seus valores. Quais são os seus valores? A primeira coisa na tarefa de casa hoje é parar para pensar e dizer assim, quais são os meus valores? Né? Então, para algumas pessoas vai ser, por exemplo, ajudar o meio ambiente, para outras pessoas vai ser ajudar as pessoas, para outras pessoas vai ser tirar as pessoas da linha da pobreza, ajudar pessoas a se levantar, né? A sair da zona de pobreza e entrar, né? Então, a questão mais social, né? Para outros vai ser, às vezes, uma coisa bem específica, tá certo?
Eu estou tentando lembrar de uma empresa aqui, para dar um exemplo a vocês, de uma empresa que ela preferiu perder dinheiro do que falhar com os valores dela. Mas vamos lá, vamos pensar numa empresa, por exemplo, que preza. Por exemplo, uma empresa de fast food, uma empresa de alimentação, não um restaurante fast food, mas que preza pela qualidade da carne, né, da qualidade da comida dela, uma comida saudável, uma comida... Um dia a Subway foi assim, a proposta da Subway era essa, a proposta da Subway, a princípio, era manter a qualidade, eat fresh, né? Inclusive o slogan lá da Subway nos Estados Unidos era Subway, eat fresh, né? Então, com uma comida saudável, uma comida fresquinha. Hoje em dia, a Subway é fast food, igual as outras fast food aí. Aquela carne, aquele frango, parece um frango sintético. Aquela comida da Subway não tem nada. Ela tem uma comida um pouquinho mais sofisticada, mas não tem nada de fresquinha, de comida boa e saudável, né? Mas a gente, por exemplo, vai encontrar aí a gente tem empresas jornalísticas, né, que, por exemplo, que seguem uma linha política, digamos assim, tá? Então ela segue o ideal dela ali, quer seja de esquerda, quer seja de direita, ela segue aquilo que ela acha que é correto. Se você acha que é certo, que acha errado, é um problema seu, um problema seu não, desculpa a grosseria, mas é uma opinião sua, mas é o pessoal que trabalha lá acredita naquilo ali, eles seguem aquilo ali. Talvez eles poderiam até ganhar mais dinheiro fazendo uma reportagem para todo mundo, mas eles fazem para aquele público específico, aquele público que acredita naqueles ideais deles. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, o capitalismo, né, ele tem características centrais do capitalismo, né, incluem a acumulação de capital, tá? Então, quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, tá certo? Mercados competitivos, tá certo? Então, uma das características do capitalismo é o máximo, digamos assim, facilitação do máximo de competição, tá? Então, por exemplo, um cenário de monopólio não é um cenário capitalista, digamos assim, do ponto de vista central do capitalismo. O capitalismo de verdade é aquele capitalismo em que você dá a oportunidade de quem quiser entrar naquele mercado, tá certo? Então, é importante, esse tipo de aula é importante para vocês entenderem, né, pessoal? Quando as pessoas falam, não, eu sou capitalista, ou tal mercado é capitalista. Será que é mesmo capitalista? Será que qualquer um pode entrar e competir de igual para igual com você? Não, porque isso, porque aquilo, eu sou mais. Esse eu sou mais. Né? Toda vez que alguém fala para você, qualquer que seja o assunto, né, gente? Assim, você é isso, não, eu sou mais. Esse mais aí, espera que lá vem a história, né? Então, competitividade de mercado é elementar dentro do capitalismo, né? Sistema de preço, né? Sistema de preço, uma precificação, a gente chama de precificação dos produtos, né? Baseado nos custos, baseado no mercado, baseado no que o mercado pode absorver, tá certo? E propriedade privada. Isso daqui é fundamental para o capitalismo, a propriedade privada, né? Por isso que vocês vão ver as pessoas defendendo, as pessoas que se dizem capitalistas, né, defendendo a propriedade privada, tá certo? Porque se não existe algo que pertence a alguém, né, você vê, se é iniciativa privada, algo tem que pertencer a alguém. Se não pertence à propriedade privada, se a propriedade não é privada, é do público, é do governo, né? Então, não tem como existir capitalismo, tá? A parte engraçada é a seguinte, sabe qual é a parte engraçada? É que mesmo em países capitalistas, mas no fim, tudo pertence ao governo.
O governo, a hora que ele quiser, ele pode chegar e tomar a sua casa, a casa do seu pai, a casa da sua mãe, do seu avô, da sua avó, a hora que ele quiser. Obviamente, não é simplesmente chegar com a polícia lá dentro e dizer, ó, sai dessa casa, essa casa agora pertence ao governo. Não, não é assim. Tem que ter uma razão, tá certo? Mas vocês ficariam incríveis de saber as razões. Por exemplo, um exemplo que acontece muito é, por exemplo, uma rua. Vamos dizer, vocês moram num lugar e o governo decidiu que precisa ali é essencial para se passar uma rua, então vocês vão ter que abandonar essa casa. Vai expulsar vocês e vocês não saem com a mão na frente ou atrás? Não. Existe um acordo, o governo faz uma análise do preço da casa, tarará, tarará, e paga esse valor você para você comprar uma casa em outro lugar, tá certo? Mas o público está acima do privado. Então, se o governo entende que precisa passar uma rua por ali, você não tem o direito de dizer assim, não, eu não quero, a minha casa é minha, eu não quero vender minha casa. Não, você não tem esse direito. O governo chega lá e diz assim, saia daqui, vou avaliar, está aqui o dinheiro, vá comprar uma casa em outro lugar. E existem situações ainda mais extremas, por exemplo, de o governo dever tanto dinheiro que ter que dar a sua casa ou vender a sua casa para o dono do capital. Existem hoje países que devem tanto dinheiro à China, né, que a China hoje, que a dívida é mais do que tudo que existe dentro do país. E tudo que existe dentro do país, o governo pode dar como forma de pagamento para uma outra nação, uma outra entidade. Então, existem países hoje que fazem tudo que a China quer. Basicamente, voltaram a ser colônia, porque a China diz assim, não, você me deve esse montante, se você não me pagar, você vai ter que me dar tudo que tem dentro do país, você ainda vai ficar me devendo. Então, o país diz assim, não, tá bom, então, o que é que você quer que eu faça? E aí a China determina, agora você vai fazer isso, 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 isso para mim. Né? Então, eu estou dizendo isso como professor para a gente ter consciência disso, gente, para a gente começar, vocês como alunos, começarem até a seguir certas notícias, né? Procurar se informar. Ah, porque a dívida externa do Brasil está maior. Ah, porque a dívida interna está maior. Ah, porque o Brasil deve tanto. Ah, porque a dívida do país aumentou. Ah, porque o déficit. Né? O que é o déficit? O déficit do país, né? O déficit orçamentário, o superávit. O que é déficit ou superávit? Superávit é aquilo que o país arrecada de imposto. O país tinha que arrecadar de imposto, ter as despesas equivalentes ao que arrecada. É feito a gente. Você, papai e mamãe, ganham um salário, vocês têm que gastar aquilo que papai e mamãe ganham. Se juntando papai e mamãe ganhar 5 mil reais e gastar 6, o que é que acontece? Todo mês R$ 1.000 a mais, devendo R$ 1.000 a mais. O que é que vai acontecer? Vai ter uma hora que alguém... o dinheiro não se fabrica. Então, papai e mamãe estão pegando aquele R$ 1.000 extra emprestado com alguém para pagar as contas da casa. Vai chegar uma hora que esse alguém vai dizer, opa, agora eu quero receber. Eu me emprestei, eu quero o dinheiro de volta. E aí, se papai e mamãe não tiver como pagar, complica, né? Aí, entendeu? Então, o país é a mesma coisa. Então, superávit é quando o país tem dinheiro sobrando. Tá? O dinheiro sobrando. Tá sobrando dinheiro, ótimo. Vamos guardar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Feito papai e mamãe. Tem 5 mil reais, mas gasta 4. Aí todo mês sobra 1.000. Opa! Aí quando tiver 10 mil, 20 mil, sei lá, troca de carro, compra a geladeira, faz uma reforma dentro de casa, compra uma casa melhor, né? Governo é a mesma coisa. Déficit é porque está se endividando com alguém. Então, para um governo ainda é mais complexo, né? Assim como para a família também. Mas para quem você está devendo? Primeiro, se você está devendo ou não. E se está devendo ou não, para quem que você está devendo. Isso é muito importante. É importante que vocês, como alunos, já comecem a compreender esses conceitos, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre a história, né? Análise do capitalismo, que foi lá atrás, começou com esse termo aqui, ó, laissez-faire, né? Laissez-faire, laissez-faire, que vem do francês, né? Que determinava que
a economia ela deveria ser livre, né? E aí é o antecessor ao capitalismo de livre mercado, né? Free market capitalism, em que a economia, cada um pode fazer o que quiser, né? Mas existem outras formas de capitalismo, tá certo? Que a gente tem, ó, o state capitalism, né? Em que o Estado, ele tem uma participação nos negócios, não uma participação de 100%, mas ele tem uma participação, ele tem uma influência, tá? E aí ele orienta nas decisões. Eles, olha, vamos fazer, em teoria era para ser assim, né? Esse capitalismo de Estado deveria ser assim. Exatamente aquela coisa da consciência, né? Gerar, de ter essa consciência do Estado, dizer assim, não, vamos fazer isso, vamos aumentar, por exemplo, uma empresa de energia, vamos aumentar a energia, porque quanto mais cara a energia, mais a empresa lucra. Na verdade, capitalismo não é lucro, mas aí o Estado com participação diz assim, peraí, calma, mas não pode ser só em cima do lucro, não, né? As pessoas também não têm condição de pagar uma conta de energia tão alta. Então, vamos aumentar de um jeito que não prejudique, que dê para ter um lucro, que dê para continuar investindo em mais equipamentos, nas pessoas, tudinho, mas que as pessoas consigam pagar. Então, o Estado, em teoria, era para ter essa participação nesse capitalismo de Estado, para evitar também que o mercado manipule e faça o que quer melhor para ele, né? Por exemplo, agora mesmo, até alguns anos atrás, a Petrobras, que pertence, então, o Estado tem uma participação grande em cima, o Estado dizia, olha, não vamos subir a gasolina a um ponto também de degolar o cidadão. Em 2017, disse não, agora a Petrobras é uma empresa de livre mercado, ela faz o que ela quiser, o que for melhor para ela. Só que tem um pequeno detalhe, a Petrobras ela é um monopólio. Ninguém pode entrar para competir com a Petrobras. Olha que legal. Então, adota-se um capitalismo de mercado para a Petrobras, mas, ao mesmo tempo, né, lembra que a gente disse aqui, ó, mercado competitivo, esse princípio aqui não existe. O que é que acontece hoje? Gasolina assim que lá vai o trem, né? Gasolina assim que lá vai o trem. O oposto também não pode acontecer, como aconteceu antes de segurar o preço e a Petrobras trabalhar no prejuízo. Dizer, o preço está lá em cima e dizer assim, não, mas segura esse preço aí. Não, mas eu estou no prejuízo. Não quero saber. O que importa é bom para o cidadão. Isso daí também não pode acontecer, porque aí a empresa ela perde a capacidade de investimento, de melhorar os sistemas dela, isso, aquilo outro. Ela vai chama sucateando, ela vai sucateando, vai virando sucata, né? Os produtos dela, os equipamentos, mas não vai se reinvestindo, né? Então é preciso que também que tenha um equilíbrio nisso daí. E a gente também tem um capitalismo de bem-estar, né? O capitalismo welfare, que a gente chama de welfare capitalism, tá? Que é um capitalismo também voltado para o bem-estar das pessoas, tá certo? Então, por exemplo, um exemplo, né? A gente deu um exemplo de capitalismo livre mercado, por exemplo, Estados Unidos, um capitalismo de Estado, vamos dizer assim, a China, um capitalismo de Estado, vamos dizer entre aspas assim, que funciona mais ou menos assim, né? Porque o governo chinês ele tem uma influência sobre as empresas e as empresas elas têm que fazer o que o governo quer. Em teoria, o governo faz o que é melhor para o povo. Eu vou botar bem entre aspas aí, porque quem vai determinar é o povo chinês, né? A verdade é que a China está muito bem, está crescendo, mas será que está todo mundo se beneficiando disso? Não vou entrar nesse mérito, isso é um assunto longo. Mas aí a gente agora, se a gente for pegar agora um exemplo de capitalismo de bem-estar social, né, welfare capitalism, a gente poderia usar, por exemplo, o exemplo da Alemanha, tá certo? Que é um capitalismo em que o Estado tem uma participação, mas ele não tem uma participação tão forte quanto o chinês, tá? Mas existe uma participação da sociedade dentro das empresas, né? E até dos próprios funcionários. Por exemplo, existe uma lei, né, na Alemanha, só um minutinho, em que
empresas, se eu não me engano, empresas acima de 100, acima de determinado a quantidade de funcionários, empresas acima de X funcionários, tem que ter uma mesa diretora, tá? Uma mesa diretora de vários, como é que se diz, áreas da empresa, e tem que ter pelo menos um assento do representante dos funcionários. Ou seja, veja que conceito, né? Você tem uma empresa e nessa empresa tem que ter pelo menos um representante dos funcionários. Então, aquela pessoa vai estar lá dentro. Obviamente, ele quer o que é melhor para a empresa, porque se a empresa quebra, os funcionários ficam sem o emprego deles. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali também para defender os interesses do funcionário. Não é só o lucro pelo lucro. É o lucro para beneficiar a empresa, mas desde que beneficie sem prejudicar os funcionários. Tem que ser o que a gente chama de situação ganha-ganha. Tem que ser bom para a empresa, mas tem que ser bom para o funcionário também. Pode ser só bom para a empresa, também não pode ser só bom para os funcionários, porque se for só bom para os funcionários, o que é que acontece? A empresa se prejudica, e a empresa se prejudicando, ela pode vir a fechar, e fechando, aí nenhum nem outro, como diz o ditado, nenhum nem outro. Então, existe esse formato de capitalismo em países, e geralmente são países nórdicos, né? Países nórdicos, a Alemanha, os países ali, aqueles países ali da península, né? Nórdica, né? Como Suécia, como Noruega, como Finlândia, tá certo? Existe esse. E além disso, né? Além disso, existem benefícios, por exemplo, que a empresa oferece, né? Se a pessoa for demitida, existe um período que a pessoa fica recebendo benefícios, né? Continua sendo demitida, ainda passa um tempo recebendo salário, passa um tempo ainda com plano de saúde, digamos assim, recebe alguns benefícios até a pessoa se organizar. As empresas também têm que investir no social, né? Então, por exemplo, aqueles funcionários vivem numa determinada comunidade. Se eles vivem naquela comunidade, eles querem o melhor. Quanto melhor aquela região, aquela cidade, aquele vilarejo, aquela área, mais os funcionários vão ter qualidade de vida. Então, a empresa também tem que investir ali naquela região. Então, às vezes, por exemplo, se ela tem dinheiro extra em caixa, pode abrir um banquinho, emprestando um dinheiro baratinho para as pessoas, tá certo? Pode ser, às vezes, financiando uma estrada que vai beneficiar a própria logística da empresa, mas vai beneficiar também a própria cidade. Então, o que é esse capitalismo de bem-estar social? É um capitalismo que seja bom para todo mundo. A empresa vai ter menos lucro com isso? Vai. Mas espera aí, a gente cria um sistema para beneficiar o empresário só, ou a gente tem que fazer um sistema para beneficiar toda aquela comunidade, tá? Então é mais ou menos por aí, pessoal. Mais ou menos existem as várias formas, os vários tipos de capitalismo, né? E a gente tem, ó, esses types of capitalism, né? A gente tem o turbo capitalism, né? Que é o capitalismo sem nenhuma regulamentação, que a empresa faz o que quiser e tá tudo certo, né? Ok? Será que isso é bom? Tem o crony capitalism, monopoly, power, influence, organized crime business. Então tem o capitalismo, esse é horrível, né? Que ele tem o monopólio do poder, ele domina aquele mercado, e ele tem influência no crime organizado, nos negócios, né? Um capitalismo horrível. Tem o state capitalism, que a gente falou, né? Com um controle, né? Gigante do Estado. O exemplo aqui já dão como exemplo aqui a China. Advanced capitalism, stable economy, high living standards. Então a gente tem um capitalismo aí que é avançado, a gente chama de capitalismo avançado, em que a economia é estável, os padrões de vida são excelentes, né? E que a essa altura do campeonato existe uma autorregulação, porque as pessoas têm educação, as pessoas sabem distinguir o que é bom e o que é ruim, as pessoas sabem que se, por exemplo, a empresa tem más práticas, vão deixar de consumir aquele produto. Então, já é um nível de capitalismo em que o Estado não precisa nem ter tanta influência, os funcionários, porque ele já é bem reguladozinho. E o capitalismo responsible capitalism, que é o capitalismo responsável, né? Com regulações. Esse é um capitalismo que ele precisa ter regulações, precisa ter o Estado ali dizendo, olha, não pode, tem que fazer isso, aquilo, outro, né?
e que também tem um estado de bem-estar social, um colchão, né, para que o cidadão ele possa cair em cima caso ele se atropele, tá? Ok? Então, boys and girls, é mais ou menos por aí. A gente vai ficando por aqui hoje, repetindo o homework de hoje, que eu geralmente repito no final. Vocês vão, tá certo? Procurar uma empresa, tá certo? Pesquisar uma empresa que, de preferência, com seus valores, tá certo? Uma empresa que tem um determinado valor, né? Vocês podem, inclusive, uma dica, vai aí, vocês podem buscar a missão. A maioria das empresas, mission ou missão. A maioria das grandes empresas tem um negócio chamado missão, tá certo? Então, procure saber qual é a missão das empresas. Se você procurar na internet, você vai encontrar, tá certo? E se ela está seguindo realmente aquela missão. E se, de preferência, dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser ótimo para você descobrir uma empresa que tem os mesmos valores que você tem. O que é que você acha que é importante nesse mundo? Procure essa empresa, cite o nome da empresa, diga qual é a missão, né, qual o valor dessa empresa e o que é que ela está fazendo para seguir aquele valor. Tá bom, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Goodbye.